Nas ruas e nas grandes estradas onde andam carros e caminhões à noite, sempre conta histórias sobre fantasmas que atravessam a estrada tentando fazer o caminhoneiro parar ou simplesmente tentando fazer o caminhão bater. E é claro, essas histórias assombram várias, né, histórias de caminhoneiro, vários fantasmas tentam meio que foram injustiçados, várias pessoas acabaram morrendo, né, no meio da estrada de uma forma completamente horrível e meio que seus espíritos voltam para assombrar a noite, para fazer com que as outras pessoas sintam a mesma dor que eles sentiram. E é claro, né, eu vou contar para você 3 histórias sobre os fantasmas que acabaram meio que tentando fazer as pessoas baterem ou tentarem parar para pedir ajuda, pessoas desesperadas, espíritos que tentam encontrar um caminho de volta. Mas é claro, eles acabam ali tentando fazer outras pessoas acabarem batendo ou quem sabe capotando o carro para fazer alguém morrer. É claro, eu vou contar essa história aqui sobre esses fantasmas vingativos que tentaram meio que acabar matando os caminhoneiros e as pessoas que passam por aquelas estradas. A Noiva Fantasma. Esse daqui é uma história bastante conhecida, porém é uma história que poucas pessoas, né, que não convivem, né, com esse requisito de estrada vai saber, mas é uma história bastante triste. Era uma moça que pretendia se casar e ela gostava muito, já estava planejando o seu casamento, porém no dia do casamento em que ela deveria ir ao casamento, não é, já que a noiva demora, e ela estava indo para o seu casamento na limusine, quando simplesmente o caminhão veio e acabou batendo na limusine, na qual o motorista e ela acabaram morrendo. O sonho dela e os seus planos, não é, de se tornar noiva eram tão fortes que não permitiu que ela descansasse. Então toda vez ela volta e muitos caminhoneiros acreditam, né, e dizem ver essa noiva fantasma no acostamento pedindo para parar ou pedindo para que levem ela ao seu casamento, mas no final das contas boa parte deles, né, vê só de relance ela, ou quando as vê ela acaba desaparecendo. Ela meio que se torna não ser como um ser que tenta matar, mas ela normalmente pede carona para ir ao seu casamento e ela parece estar um tanto quanto apreensiva, como se estivesse ali com medo de algo ou com medo de não chegar a tempo ao seu casamento, sem saber que ela acabou morrendo exatamente naquela rodovia e naquela estrada. Ela quer fazer de tudo para chegar no seu casamento, apenas ela não sabe que morreu, e toda vez que ela percebe, ela acaba desaparecendo. A Mãe Desesperada. Essa daqui é uma história bastante triste, porque conta a história de uma mãe que, tipo, eles normalmente em alguns lugares são bastante distantes, em fazendas, eles são bastante distantes de um lugar um do outro. E aí, é claro, ela estava sozinha com o seu bebê, que estava com muita febre. Com um desespero de saber o que fazer, ela acabou pegando a criança e entrando no seu carro e saindo para ir para o hospital mais próximo. Com o desespero, com a febre da criança incrivelmente alta, ela acabou não prestando tanta atenção e, é claro, um carro acabou batendo. Ambos, mãe e filho, acabaram morrendo na estrada. E, é claro, não é aquele desespero que a mãe sentia raiva de simplesmente não conseguir ajudar o seu filho, acabaram transportando ela através de um espírito que vive e fica naquela encruzilhada na qual eles acabaram batendo. Toda vez aparece uma mãe desesperada tentando fazer com que o carro em alta velocidade pare, com um brusco movimento de simplesmente fazer eles acabarem batendo ou capotando. Esse daí faz com que ela tente se vingar das pessoas que acabaram batendo ela e impedindo que ela salvasse seu filho. Muitos acreditam, ou muitos caminhoneiros, ou muitos que passam pela estrada à noite acreditam que escutam choros de bebês durante as estradas, ou escutam alguém chamando, um pedido de uma moça querendo pedir alguma coisa para que parasse, como se fosse uma mãe querendo ajudar o seu filho. Outros que parece que é uma moça que quer simplesmente fazê-los parar, que tem um bebê no colo. Mas é claro, né, alguns não param por isso ser uma tentativa meio que de roubo ou algo parecido, muitos acabam não parando. Essa moça tenta, né, grita às vezes para fazer com que os carros parem e acabem capotando e assim, ou tentando desesperadamente pedir ajuda para que alguém salve o seu filho, sem saber que ela e esse bebê já estão mortos. Simplesmente ela fica naquela encruzilhada esperando alguém passar para pedir ajuda, sem saber que obviamente eles acabaram morrendo há muito tempo. E é claro, alguns dizem obviamente escutar choro de bebê ou tentar ajudá-la, mas ela acaba desaparecendo, ou muitos acreditam ver uma grávida com um bebê no colo de relance passando pela estrada. O Rodoviário Fantasma.
Esse daqui é uma história não muito conhecida, é simplesmente muito mais comum no Japão, foi uma história contada no Japão, que é simplesmente um grupo de jovens estava saindo, né, para acampar, e eles queriam chegar lá num caminho mais curto. E havia dois caminhos separados, numa encruzilhada que levava para ambas as direções. E é claro, tinha um senhor de 60 anos de idade numa caminhonete próximo dali, observando uma plantação de milho. Eles foram até lá e perguntavam para que caminho dava, qual levava até aquele local de acampar perto das montanhas. Ele disse que qualquer um dos dois caminhos leva para lá. Porém, aquela encruzilhada ele disse que era para seguir pelo caminho mais longo. Aquela ali poderia ser curto, porém dizia-se que tinha vários fantasmas lá, que lá era um local de muitas pessoas, acidentes de carro acabaram acontecendo e muitas pessoas acabaram morrendo. Então meio que eles não ligaram muito para isso, não é? Afinal de contas, céticos não acreditaram que de fato havia fantasma lá e eles acabaram indo. Quando eles chegaram na metade do caminho, eles começaram, pelo menos da distância até ele, né? Eles começaram a perceber, escutar vozes, alegrias, risadas e, claro, barulho de carro e barulho de trem. Eles escutaram vários barulhos diferentes de carros, mas é claro, era um local totalmente fechado com mata. Como poderia escutar tantos barulhos de pessoas assim? E embora eles tentassem achar pessoas, não encontravam ninguém. E embora eles chegassem até lá, várias coisas aconteceram para que eles acabassem sofrendo meio que um acidente, árvores caindo quase perto deles, como se fosse alguma coisa tentando impedir eles que eles chegassem até lá. E é claro, quando eles chegaram mais próximos, eles encontraram pelo menos umas 3 ou umas 4 carcaças de carro abandonadas por ali. Eles já com um certo receio de continuar naquele caminho, eles voltaram, afinal de contas aquela estrada não era só uma estrada aberta, uma estrada totalmente fechada de mata, e então eles voltaram àquele local. Porém, quando eles chegaram naquela encruzilhada, eles perceberam que aquele senhor não estava mais lá, e naquela encruzilhada estava uma placa de acidentes que estavam lá, onde várias pessoas acabaram sofrendo acidentes naquele mesmo local. E eles encontraram a foto e o carro daquele senhor numa foto lá deixada de uma das pessoas que acabaram sofrendo o acidente. Ou seja, aquela pessoa que estava conversando com eles de 60 anos já estava morta e ele havia sofrido acidente naquele local. Poderia ser um espírito de um ser que tentou avisá-los sobre o perigo iminente que eles estavam prestes a sofrer, ou por acaso seria um ser que causou todo aquele acidente, onde acabaram simplesmente várias pessoas morrendo. Não se sabe, mas se sabe apenas que aquele senhor simplesmente havia morrido naquela encruzilhada e nunca mais retornou. E toda vez, provavelmente, ele aparece lá para avisar os desavisados, para que não cometam o mesmo erro que ele cometeu, assim morrendo naquela estrada. Mas esse foi o vídeo de terror sobre os fantasmas que aparecem nas encruzilhadas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por você ter assistido até aqui e passe bem.